Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Nick para mais um vídeo nessa tranqueira e nessa bagaceira de canal Nick em Portugal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar uma coisa para vocês, meio que na sequência dessa questão de todos os acontecidos em relação a reagrupamento familiar, sobre questão de população, tem muito imigrante em Portugal, não tem, tá acontecendo perseguição a imigrante, não tá acontecendo e tal. E aí, durante toda essa confusão, eu vi um dado que me chamou muita, mas muita atenção. Eu sabia que aqui em Portugal, a pessoa que quer fazer interrupção da vida, se é que você tá me entendendo, porque eu não posso falar aquela outra palavra, senão o YouTube corta o canal. Igual quando eu fui fazer um sobre aquele negócio que o pessoal enrola, aquele tabaco diferente, aí eu acabei tomando uma punição aqui no canal do YouTube. Sendo que aqui em Portugal tem até faculdade sobre isso. Fui fazer um vídeo falando sobre isso e o YouTube acabou penalizando o canal. Então por isso que desde já eu já preciso da sua ajuda. Poxa, você que vem aqui, assiste os vídeos do Nick. Pô, Nick, eu não concordo com tudo que você fala. Não tem problema, eu dou até graças a Deus que você pensa diferente de mim. Desde que seja de uma forma respeitosa, eu não concordo com tudo que minha esposa fala. E nem ela concorda com tudo que eu falo. E tá tudo bem, desde que a gente consiga viver em harmonia. Agora, a partir do momento que você achar que você é melhor do que eu, ou que a sua raça é uma raça melhor que a minha, porque você nasceu europeu, você tem um sangue puro, genuíno, porque eu só tenho um papel, um cartão. Inclusive no vídeo de ontem eu falei quem começou a ter esse tipo de pensamento e aonde foi parar. Então se você é esse tipo de pessoa, se inscreve aqui no canal. Pô, Nick, eu gosto às vezes das reflexões que você faz, pô, de alguns pontos que você aborda. Então seja bem-vindo a esse canal. Já queria também dar as boas-vindas às quase 500 pessoas que se inscreveram nesses últimos 30 dias. Meu muito obrigado a você que tem aqui acompanhado os vídeos, que tem comentado. Poxa, dá um like, não custa nada pra você. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa questão da interrupção da vida. Porque eu vi um dado que eu achei alarmante. Então vamos lá, pessoal. Quando eu cheguei aqui em Portugal, cá em Portugal, eu já sabia que Portugal tinha algumas coisas relacionado ao uso daquele cigarro diferente, sobre essa questão da interrupção à vida. Então já era algo que eu já tinha esse conhecimento, que era um governo de esquerda, né? Às vezes eu andava aqui na minha cidade e alguns prédios de repartição pública tinha lá a bandeira lá com o afoice e o machado, então eu já sabia disso. Só que aí, pronto, eu vendo as notícias e tal do dia a dia, aí eu vi uma notícia que eu vou colocar aqui para vocês, que fala sobre a quantidade de pessoas que procuraram o sistema de saúde para poder fazer a interrupção da vida aqui em Portugal. E esse número, a cada ano que passa, tem aumentado. E eu comecei a parar e falei, como assim? Aí eu fui olhar os dados, e aí, os dados que são oficiais. E a gente sabe que tem muitos casos que as pessoas procuram formas, às vezes clandestinas, ou dão um jeito, tomam um chá aí de alguma coisa e faz por via própria para não ter que gerar nenhum tipo de registro em hospital nem nada. Nos dados públicos, em 2022, 15 mil crianças tiveram a sua vida interrompida por uma decisão da mulher, do casal, enfim, que seja. 15 mil crianças em um ano. Só que aí, calma, isso aí foi em 2022. Em 2023, esse número aumentou. De 15 mil passou para 16 mil. Em dados oficiais. Aí saiu os dados de 2024, que foi o ano passado. Consolidaram as informações e saiu. E esse número aumentou de novo. Pulou para 17 mil. Então cada ano que passa tem aumentado. Então se você puxar esses últimos 3 anos, a gente está falando de quase 50 mil crianças que não tiveram nenhuma oportunidade de vir à vida e afim. Ok, Nick, mas isso não é um direito? No vídeo de ontem eu também estava falando sobre um direito que as pessoas têm e que estão querendo suspender esse direito, e não de forma constitucional. Assim como essas mulheres que fizeram essa interrupção, usaram do direito que elas têm. Parece que até a 11ª semana pode buscar ali a saúde para fazer essa interrupção. Isso também é um direito que as mulheres têm aqui. E esse direito está sendo exercido. Nos últimos 3 anos, quase 50 mil. Aí você pega, poxa, todo mundo está falando sobre a crescente da população, dos imigrantes e tal. Só que aí eu passo que você vê que, por exemplo, no ano de 2024, segundo os dados oficiais, nasceram 84 mil crianças. Só que no ano de 2023, nasceram em torno de 85 mil. Esse número houve uma redução. E quando você vai pegando os dados, está havendo uma redução na quantidade de crianças que estão nascendo e está aumentando a quantidade de crianças que não estão tendo a oportunidade de vir ao mundo.
Se é que você me entende. E se você dá uma olhadinha na construção familiar, dá uma olhadinha, por exemplo, os seus avós. Quantos filhos os seus avós tiveram? Depois dá uma olhadinha quantos filhos os seus pais tiveram. E agora dá uma olhadinha para você. Quantos filhos você aí que é casado, que me assiste, teve durante esses últimos períodos? Então é notório que tem uma diminuição. Isso, provavelmente seu avô 5, 6, seu pai 4, 3, e aí, às vezes chega em você e parou em 1. E hoje tem aquela população crescente de pai de pet, que trata mesmo o pet como criança. Tem carrinho, tem fraldinha, tem tudo. Nick, você tem alguma coisa contra? Eu tenho cachorro. Eu tenho um cachorro que ele dormia dentro de casa, ele às vezes deitava na minha cama, deitava na cama do Lourenço, a gente é doido pra trazer ele pra cá, a gente tem um Golden Retriever, só que a dona desse apartamento onde a gente mora, ela falou, meu esposo tem problema de saúde, então ele não pode com cheiro, com pelo, nem nada. A gente até falou, olha, a gente paga depois pra uma empresa vir fazer uma lavagem na casa, uma limpeza especial. Ela falou, não, meu marido já teve crise e tal. Então assim, eu tô encontrando dificuldade de conseguir trazer meu cachorro pra cá devido ao espaço. Né? Em apartamento é difícil, ele é um cachorro de porte grande. Enfim, então eu gosto de cachorro, só que tem muitas pessoas hoje que você fala, você gostaria de ter um filho? Não, não. Eu prefiro ter um cachorro. Olha a loucura que virou o mundo. Tem gente que fala, eu prefiro ter um cachorro do que ter uma criança. Quem sou eu? Só que a gente sabe que a base, os sistemas de segurança social, o sistema de previdência no Brasil e de reforma em Portugal é uma pirâmide. Que é o quê? Você tem que introduzir pessoas na base, que essas pessoas vão manter as pessoas na pirâmide. As pessoas vão envelhecendo, e a gente sabe que a população de Portugal é uma população majoritariamente de uma idade mais avançada, e aí você pensa, cada ano que passa, nasce menos criança, e as outras que eram para nascer, os pais interrompem a vida, e a população vai envelhecendo. Eu te pergunto, como é que essa conta vai fechar daqui 10 anos? Tá entendendo? Porque às vezes da importância do imigrante. Gente, aqui é um papo de gente grande, pelo amor de Deus. Ontem no vídeo eu dei até graças a Deus. Saíram quase 50 pessoas. Porque eu fui falar de gente que gosta de golpista, de gente que gosta de não pode ver uma botina do militar, que já quer dar 2 beijinhos na botina do militar. Fui falar do Bolsonaro e aí já teve gente que, como que você pode falar do meu presidente? Como é que você pode falar que eu sou reacionário e não sei o que? Aí já teve uma galera que saiu. Eu dou graças a Deus, eu não fico triste não. Se você tem esse tipo de pensamento totalitário, reacionário, eu não quero você aqui no meu canal. Se pelo menos você fosse uma pessoa educada, que viesse aqui, pô, Nicole, eu penso diferente de você, ó, por causa desse ponto. Não. Você teve pessoas que mandou mensagem antes de sair. Mas você falou mal do meu presidente. Pumba, saiu. Ah, mas chega e pega o avião e vai embora. Tá entendendo? Você não consegue dialogar com as pessoas. As pessoas entraram num nível de loucura que parece que não é gente grande. Parece que é você tentando ter uma conversa filosófica com uma criança de 5 anos que tá aprendendo a falar. Você tá tentando construir ali um raciocínio e a pessoa fala Gugu Dadá. Você fala, hã? Enfim, então eu dou graças a Deus a essas pessoas que saíram. E você que está aqui até agora e ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Olha como aqui o bate-papo ele é uma forma diferente. Então a gente sabe que para a Previdência precisa de novas pessoas entrando para poder sustentar a base. E cada tempo que passa, essa base começa a ser inserido mais pessoas com uma faixa etária mais alta que vai precisar da reforma. O que aconteceu com a Grécia aí nos últimos anos? Olha a crise que teve lá na Grécia por causa disso, justamente. O sistema quebrou. Não tinha condições de pagar. Aí eu te pergunto, se realmente Portugal aderir ao que esses grupos malucos aí fica, tem que ser só português, manda todo mundo embora. Tá bom, mandando todo mundo embora, português fazendo menos filho, interrompendo mais vida, como é que vai ficar essa base? Como é que vai ficar essa pirâmide que vocês construíram aí da reforma de vocês? Você acha que a pessoa que mora em França, que ganha 3 mil, pessoa que mora na Bélgica, que mora em Luxemburgo, vai querer sair de lá para vir aqui trabalhar na fábrica para ganhar 1.000 euros? Recentemente a gente foi na festa de um conhecido, tudo português, e aí um da família que mora na Bélgica, um que mora não sei onde, a gente teve um bate-papo ali e a pessoa falou, meu, é incrível, eu aqui em Portugal, com toda a capacidade, todo o conhecimento que eu tinha, arrumava vaga de 1.200, 1.100, 1.300. Aí depois quando via todos os descontos, pegava um dinheiro qualquer.
Aí saiu, foi trabalhar em França, foi trabalhar na Bélgica, foi trabalhar em Luxemburgo, ganha 2.000 limpo, 2.000 e tanto limpo, quase 3.000 limpo. Você fala, meu Deus, por que eu vou voltar para Portugal? Não, eu volto para Portugal para ver minha família, beijo, abraço, às vezes passa um período do verão, depois eu vou tocar minha vida. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que se expulsasse todos os imigrantes, você acha que quem está fora ia querer voltar? Pergunta aí se você tem algum amigo, algum conhecido, alguém que acabou de se formar e foi trabalhar fora, pergunta se ele quer voltar para Portugal para trabalhar. Ele não quer, porque se paga baixo, carga tributária pesada. A pessoa não quer, fala, meu, eu não tô aqui fora porque eu quero, eu tô aqui fora porque as condições são melhores. E por isso que eu tô aqui. Aí te pergunto, e como é que Portugal vai resolver essa questão? Portugal, Brasil, olha o que aconteceu com a Grécia. Gente, o sistema de previdência, de aposentadoria ou reforma, como diz aqui em Portugal, é uma pirâmide. Então as coisas não se resolvem assim 880. E só uma última questão pro pessoal que vem, que português é só o português mesmo, raiz e tal. Parece que a história de Portugal é uma história meio misturada. É que o livro do meu filho não tá aqui hoje. Hoje eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira, quinta-feira, se eu não estiver enganado, ele vai ter uma prova de história. E eu gosto muito de ver os livros dele falando sobre a história de Portugal, sobre como que surgiu o nome de Portugal, os povos que passaram por aqui, toda a mistura que teve. Então hoje quando eu vejo as pessoas falando, português não é só quem tem um cartão, isso e aquilo, eu falo, realmente, porque quando eu vejo a história de português, é uma bela de uma mistura. E de tudo quanto é canto do mundo. E aí não é uma opinião do Nick. Por isso que eu falo, tem coisa que você pode discordar. Se eu falar pra vocês, olha, aquela parede branca, você fala, não, Nick, aquela parede ia ser melhor se fosse cinza, se fosse laranja, se fosse roxo. Aí é uma questão de opinião. Opinião cada um pode ter a sua. Mas o facto, como se diz aqui em Portugal, o facto é o facto. A história de Portugal é uma construção de uma mistura de tudo quanto é gente do mundo. Para agora vir com esses grupos reacionários falar, não, português não é só quem tem um cartão, é quem nasceu, quem tem um sangue assim, quem... Você fala, Eu acho que eu já ouvi pessoas que começaram com esse tipo de pensamento e a gente viu onde foi parar. Beleza, pessoal, você gosta do canal aqui do Nick? Dá uma força pra gente, se inscreve no canal que a gente tem a meta de chegar nos 15 mil. E eu preciso da sua ajuda. Se inscreve aí e dá uma força, beleza? Fica com Deus, fui!